E aí galera, beleza? Estamos aqui em mais um vídeo do canal Teologia e um Café. O vídeo de hoje está 100% teológico. Não que os outros não eram, mas o vídeo de hoje a gente vai tratar de um assunto específico. E aí, será que somos todos teólogos? Meu nome é Thiago Rodrigues e eu sou um teólogo. Meu nome é Jani Martins e sim, eu sou um teólogo. Pequeno, mas é um teólogo. O vídeo de hoje, ele é e ao mesmo tempo não é tão tretístico, porque o assunto que o vídeo traz é um assunto que muitas pessoas acabam tendo problemas quando citam esse assunto. Até mesmo porque existem muitas pessoas que têm aversão à teologia ou ao estudo teológico, pois isso associa muitas vezes a péssimos teólogos da internet, ou até mesmo uma classe muito preguiçosa e principalmente barulhenta que tem o que nós chamamos de espírito de Kodak, que é aquele que gosta de revelar as coisas. Em casos mais sérios, jargões são criados por conta disso. Líderes religiosos, para colocar qualquer tipo de caprecho em suas ovelhas, eles às vezes criam aquelas famosas frases que a gente vê pela internet, do tipo que a letra mata, que é um desdobramento, um malabarismo ali para poder defender a sua má teologia, ou então aquela famosa frase, né, que a teologia seria o crente. Isso nada mais são armações praticamente diabólicas que esses ungidões das igrejas tentam fazer com seus irmãos, com seus ovelhas. Mas afinal de contas, o que é teologia? Teologia, na verdade, é a junção de duas palavras no grego: theos, que é Deus, e logos, que é estudo, tratado ou discurso, ambos com suas origens no filósofo Platão. Porém, Platão usou o termo para sentido de estudos de mitos ou divindades. Pois é, foi só no final do século II que Clemente de Alexandria contrapôs o que Platão tentou fazer, essa distinção que ele faz. Então, Clemente ele distingue as palavras. Ele faz teologia e mitologia. Para Clemente, teologia se tratava, na verdade, sobre a verdadeira ótica sobre o Deus verdadeiramente cristão. E que todas as outras divindades, outros seres, tinham a ver com mitologia. Somente mais ou menos no quarto, quinto século, mais ou menos, é que de fato o termo ele aparece, ele é incorporado no seio da igreja mesmo, dando a genuinidade do significado mesmo da palavra teologia. O interessante é que na época da Reforma e até hoje mesmo, em alguns teólogos, o falecido R.C. Sproul, ele vai dizer que teologia, na verdade, significa o conhecimento ou conhecer o ser de Deus. Sobre essa ótica, então, podemos dizer que somos todos teólogos, de fato, porque todos nós estamos em busca de Deus, do conhecimento de Deus. Talvez nós não somos todos teólogos com T maiúsculo, porque o T maiúsculo dá sentido ao teólogo de academia, ao teólogo de faculdade. Mas nós somos teólogos porque estamos sempre buscando um conhecimento mais aprofundado das coisas de Deus. Isso acaba fazendo com que o que eu vou falar agora entre em uma certa treta. A treta é o seguinte: muitas vezes, até o nosso amigo ou uma pessoa que a gente conhece que provavelmente seja ateu ou à toa, de certa forma acaba sendo um teólogo quando ele começa a estudar as coisas de Deus, as escrituras, para poder refutar alguma questão. Nunca serão. Mas na verdade, existem vários teólogos que estudam e que dão aula em faculdades liberais não confessionais. Eles não estão à procura do conhecimento de Deus, mas sim estão querendo conhecer as religiões, e de certa forma eles também são teólogos. Mas a pergunta que a gente deve fazer é por que ainda no século XXI isso ainda é um tabu? Por que falar de teologia, ou estudar teologia ainda é um tabu dentro das igrejas? Pelo jeito vai continuar sendo. Pois é. Eu acredito que ainda por um bom tempo. Mas eu acho que o grande problema, questão maior, que eu acho que é a preguiça. O cristão tem muita preguiça de ler a sua Bíblia, de meditar na palavra dela e de buscar o conhecimento profundo do Senhor mesmo. A gente hoje tem recursos variáveis para a gente poder conhecer mais sobre o Deus de verdade. Coisas bizarras no meio cristão aparecem, tipo, a teologia ela faz com que você perca o Espírito Santo, esse tipo de mentalidade que é verdadeira. Tem uma frase que o Iago Martins ele diz que a teologia não esfria o crente.
ela apaga o falso fogo. Quando a gente diz falso fogo, a gente não está dizendo fogo de fervor pentecostal, mas tenho receio de falar, porque tem muitos irmãos pentecostais. O que a gente quer dizer de fato é que é alguém que leva mais por uma pura experiência mesmo, do que de emoção, do que a própria teologia, do que a própria Bíblia. Né? Esse é o grande problema. Vai por modinha. Exatamente. E por que o crente realmente não se preocupa com os estudos bíblicos, não consegue dar conceito para aquilo que ele faz? Ele simplesmente vive nessa modinha dos seus pastores e também dos maus teólogos da internet. Quando eles de fato começam a ler a Bíblia, começam a surgir muitos questionamentos. E esses questionamentos começam a surgir fazendo com que esse indivíduo, às vezes, tome uma nova perspectiva. Eu, por exemplo, tive novas perspectivas quando eu comecei a ler a Bíblia de fato. E isso também, de certa forma, é libertador. Você, quando vê que foi ensinado algo errado e aí você se volta para a palavra de Deus e vê que o Espírito Santo trabalhou contigo, isso é algo que, é como se você tivesse descoberto a América. Eu conheço histórias de algumas pessoas que tiveram essa mesma sensação em 1517, na época da Reforma Protestante. É bem legal. Ler sobre isso é muito interessante. O que é mais interessante ver aí, o que a gente mais tem observado nos últimos dias, é que os defensores dessa luta armada, dessa força armamentista contra a teologia, querendo derrubar de qualquer jeito o estudo teológico, eles se apegam a uma interpretação errada do texto de 2 Coríntios 3,6, vai dizer que a letra mata. E eles interpretam isso de uma forma tão errada que eles acabam acreditando nessa forma errada. Eu vou ler o que diz o texto, que diz o seguinte: foi ele quem também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ou seja, Cristo nos capacitou para sermos ministros, de alguma forma nós tivemos que aprender alguma coisa. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Essas linhas que eu acabei de ler, elas mostram um contraste muito grande na impropriedade do Antigo Testamento e na suficiência de Cristo no Novo Testamento. Então são dois contrastes que nós não podemos descartar. A lei, uma vez, representa o Antigo Testamento, no caso a letra representa a lei do Antigo Testamento, que nos mostra os nossos pecados, que por sua vez nos leva à morte, e o Espírito representa a revelação do Evangelho por meio do Espírito Santo, que nos traz então a salvação do sacrifício vicário de Cristo. Bom, dois detalhes em que apoia isso, talvez, de maneira clara, é aquilo que Paulo era de fato, né? Paulo jamais iria desconsiderar o estudo teológico. Lá em Atos, no capítulo 13, no versículo 1, lá a gente percebe que Paulo era um doutor da lei, ele era alguém que conhecia a Sagrada Escritura. Paulo era fariseu, né? Pois é. Segundo já isso, a percepção dele ser um doutor da lei, que tinha um grande conhecimento, ele deixa algo muito claro registrado. Realmente acaba com essa teoria conspiratória contra o estudo da teologia. Teologia da conspiração. Pois é, teologia da conspiração. Que, na verdade, Paulo, ele já estava velho, preso, com talvez uma iminente morte já batendo sua porta. Ele escreve a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 13, as seguintes palavras: quando vieres, traz-me a capa que eu deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, e principalmente os pergaminhos. Paulo, mesmo estando velho, mesmo estando preso, mesmo estando com a probabilidade de uma espada já cortar a cabeça dele fora, ele já não rejeitou a hipótese alguma de continuar buscando, através também do Santo Espírito, o conhecimento. Tanto é que ele pede para trazer os livros e os pergaminhos. Havia sobre ele uma identidade de uma busca da necessidade do conhecimento do Senhor. E isso é um exemplo que Paulo nos mostra de como deve ser um verdadeiro cristão. Que o verdadeiro cristão, ele vai estar em constante aprendizado junto à palavra de Deus. Isso não pode sair da sua mente de maneira nenhuma através desse vídeo. A gente vai permanecer até a volta de Cristo aprendendo da palavra. Não há nada novo que vai ser revelado, porque a gente já tem a revelação das Sagradas Escrituras aqui no vídeo. E a única coisa que de Gênesis a Apocalipse tenta trazer para a gente é o único sentimento. Estude a palavra de Deus. É interessante, eu queria enfatizar duas coisas, a gente estava falando sobre isso, me vem à cabeça, é que o primeiro, que os discípulos eles andaram com Jesus 3 anos e meio. Eles não andaram com Jesus simplesmente para poder testemunhar o que eles viram de Jesus, eles aprenderam com Jesus. De certa forma, eles tiveram um estudo teológico com Jesus ali. E quando Paulo vai dizer a Timóteo que gostaria que ele levasse os pergaminhos e os livros, alguns teólogos vão dizer que os livros seriam o rolo da lei
seriam a lei escrita de forma compilada, assim como nós temos no livro, e os pergaminhos seriam as cartas dos outros apóstolos, os ensinamentos dos outros apóstolos que também haviam sido revelados, porque, afinal de contas, Paulo era um homem. Toda a revelação não foi dada a Paulo, porque a gente pode ver que existem mais de 40 autores na Bíblia, e se todas elas fossem reveladas por Paulo, Paulo teria morrido com mais de 1.800 anos. Então, em suma, a gente quer resumir o seguinte: a teologia ela é feita diante de Deus e para Deus. E não é bom que a gente transforme a nossa Bíblia no estilo Rexona, só carregar debaixo do braço uma vez por semana, enfim. Na verdade, a Bíblia ela deve ser considerada por nós uma bússola para que nós possamos navegar nas águas rasas e profundas da nossa vida. E principalmente para essa bússola nos nortear para o nosso caminho, para a nossa peregrinação até a glória de Cristo. Então encerramos esse vídeo com uma oração, pedindo ao Senhor Deus, que é todo poderoso e bondoso, que desperte em todos vocês, que são nossos espectadores, assim como Ele tem despertado em nós o estudo, o zelo, o buscar o conhecimento nas Escrituras, que você possa ler e estudar mais a sua Bíblia, que você possa abri-la mais e principalmente que você possa ter uma vida com Deus diante das Escrituras. Posso deixar também como participação do canal, que eu fico muito feliz em poder fazer parte, deixar para você, espectador, que possa orar junto com a sua Bíblia aberta. Se de alguma forma você está em alguma igreja, prega esse tipo de mensagem de que se você abrir as Sagradas Escrituras, se você conhecer, você está fazendo algo horrendo, ore, busca o Senhor, para talvez seja um momento para você sair desse local. Porque se aonde não há pregação da palavra, isso não é uma igreja. Então a minha oração, a oração do Thiago, a oração do verdadeiro do canal é que você seja despertado a buscar o Senhor, buscar o conhecimento que está aqui, a palavra de Deus. Só quero dizer o seguinte, para finalizar o vídeo, o Jani, além de nosso convidado, a partir de hoje, ele é uma das pessoas que vão estar em quase todos os vídeos do canal. A gente vai estar gravando junto para poder deixar o vídeo mais dinâmico para você. E é o seguinte, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá certo? Forte abraço, Deus abençoe. Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Teve um dia desse que um amigo meu me gritou na rua: "Ô, Thiago, teólogo da cafeína!" Eu chorei de rir, cara. Eu ia falar teólogo da cafeína, mas eu fiquei com vergonha. Ah, não, mas vai me zoar você podia, né? Beleza. Tá.